E aí, beleza? Seja muito bem-vindo a esse quadro que eu adoro, que é o quadro Por que que não é mil? A gente analisa redações de alunos do Certa Palavra que não tiraram mil no Enem e a gente entende por que que essa redação não tirou um mil no Enem. Lembrando que eu trago todos os temas variados e no final, obviamente, eu falo a nota real do Enem, o que que eu achei da correção, o que que eu achei da redação e você vai aprender muito, porque essa redação que eu estou trazendo em especial é uma redação que tem três repertórios assim fantásticos, tá? Para a redação do Enem, você pode usar nos seus próximos textos assim perfeitamente. E é uma redação muito boa. E aí a gente vai ver no final quanto que tirou essa aluna que entrou na UFMG com esse texto que eu vou te mostrar agora. Então vem comigo agora para essa análise que a gente vai ligar o quadro e vai fazer essa análise aqui, ó, rapidinho, muito legal. Vamos embora. E eu trouxe para essa nossa aula esse texto com essa letra linda dessa aluna. E é um texto do Enem de 2023, A Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Vamos fazer uma análise do texto dessa aluna e aí você vai aprendendo muito sobre redação com esse texto. Vamos lá. Ó, vou começar aqui a introdução. O trabalho de cuidado tem seus princípios pautados no tratamento humano entre indivíduos e na execução do trabalho doméstico, como um todo. Devido à magnitude socioeconômica dessa tarefa, com a adoção brasileira da cartilha neoliberal na década de 1990, esse trabalho passou a ser incorporado no terceiro setor da economia nacional. Contudo, essa incorporação não trouxe reconhecimento popular a essa tarefa majoritária feminina, em especial pela manutenção social de uma mentalidade retrógrada e pela normalização das relações de desigualdade no ambiente de trabalho. Olha que legal que ela já trouxe cartilha neoliberal da década de 90 como um repertório, então ela trouxe a geopolítica dela, né, o que ela aprendeu em sala de aula na geopolítica, ela trouxe para a redação dela. E ela trouxe como tese, olha que legal, ela falou da manutenção de uma mentalidade retrógrada, essa que é a primeira parte da tese, a normalização das relações de desigualdade no ambiente de trabalho. Então, esses dois elementos que eu marquei são é a tese, né? É o que ela vai discutir ao longo do texto dela nessa redação. E a gente vai fazer uma análise do texto e vai entender se ficou bem feito essa retomada, se tudo está certinho. Ó, vim aqui para cima para ter espaço da gente fazer essa análise embaixo e até agora não marquei nenhum erro, nenhum problema no texto dela, né? Vamos continuar a leitura. Ó, tô aqui no em primeira instância, cabe identificar que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam o dobro de horas aos serviços de cuidado em relação aos homens, de modo a confirmar o estigma social que associa tal atividade à inserção feminina no mercado. Eu vou marcar de amarelo de novo essa parte do repertório. O IBGE está no texto motivador da redação, tá? Então, assim, não é um repertório, mas você vê que ela trouxe a problematização junto já a esse dado do IBGE, tá? Ó, então, de modo a confirmar o estigma que associa tal atividade. Então, aqui ela está trazendo uma informação do texto motivador que, entre aspas, não vale nota, para agregar valor ao texto dela. Isso pode ser feito, tá bom? Entretanto, ó, marquei aqui só para a gente saber de onde que a gente está passando e porque o entretanto vai trazer uma adversativa, ou seja, vem uma problematização. Esse estigma retrógrado é a retomada de problematização. Vai ao desencontro das constantes modificações culturais enfrentadas pelos brasileiros nas últimas décadas, tal como indicado pelo sociólogo Bauman, ao conferir o conceito de modernidade líquida à sociedade contemporânea. Então, aqui, ó, nessa lateral, ela está trazendo já o repertório, desculpa.
Vou marcar de amarelo porque eu estou marcando o repertório, tá? Então aqui é o repertório, beleza? Nesse contexto, ó, conectivozinho fazendo a ligação, tá? Do repertório ao argumento. O pensamento supracitado identifica que as sociedades passaram por uma ruptura de conceitos tradicionais, que trouxe outras perspectivas de cunho social à pós-modernidade, como a necessidade de valorizar as mulheres no mercado, no trabalho de cuidado. Então aqui é o argumento. Vou marcar de azul. Do nesse contexto até aqui embaixo é argumento, ó. Beleza? Isso é um argumento que ela está fazendo. E aí ela traz um todavia. Olha só que interessante. Ela está usando o todavia para trazer um problema, né? Então ela fala que, né, o entretanto ali em cima é o estigma retrógrado. Nesse contexto, o pensamento, né, do Bauman quer dizer assim, olha, a sociedade está mudando, a gente precisa também evoluir o nosso pensamento para valorizar o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Aí ela traz um todavia. Ainda existem indivíduos habituados a uma modernidade sólida. Essa modernidade sólida é meio que para fazer um contraponto com a modernidade líquida, né? Aí ela fala, ó, ainda existem indivíduos habituados a uma modernidade sólida que não compreendem de fato a gravidade da problemática e dessa forma corroboram a manutenção da invisibilidade em questão. Ou seja, qual que é o raciocínio, né, desse parágrafo? Existe um pensamento retrógrado, ou seja, um pensamento antiquado de que não se deve valorizar a mulher no mercado de trabalho. E o Bauman é um sociólogo que discute a modernidade como uma modernidade líquida. E nesse contexto da discussão da modernidade líquida, a gente mudou os nossos pensamentos na sociedade. Porém, muitas pessoas não mudaram e continuam com a visão retrógrada de invisibilidade do trabalho de cuidado. Esse é o argumento dela. Então, a proposta de intervenção tem que ser algo que vá combater o pensamento retrógrado. Então é uma campanha, provavelmente alguma forma de campanha educativa para mudar a situação. Vamos ver a continuação do texto aqui. Esse em segunda instância, ele é obrigatório, ele vale nota, tá? Se você erra não colocar isso, você perde 40 pontos de C4. Vamos lá. Ó, em segunda instância, cabe analisar a influência da persistência da atitude blasé entre os brasileiros na normalização da desigualdade de gênero nesse cenário trabalhista. O que vem a ser essa atitude blasé? Aí ela vai explicar. Tal comportamento, olha aqui, isso daqui serve de conectivo, né? Os corretores gostam do tal. Tal comportamento, descrito pelo sociólogo George Simmel, consiste na ausência de reação dos indivíduos perante os estímulos da vida contemporânea. Então, aqui, quando ela fala, ó, consiste na ausência de estímulos dos indivíduos, é a descrição da atitude blasé como a disparidade na valorização de homens e de mulheres no mercado, no trabalho de cuidado. Ou seja, atitude blasé é você ficar inerte, né? Você ficar indiferente ao que está acontecendo na sociedade. Isso aí, pelo que ela comentou no texto, é a atitude blasé descrita pelo sociólogo, tá bom? Vamos ver se tem relação com o nosso parágrafo aqui de argumentação. Consequentemente, vamos ver qual que é a consequência. Tem-se uma sociedade apática mediante as questões de justiças sociais e que não reivindica ao Estado medidas de visibilidade e de dignidade às mulheres inseridas nesse mercado, que já é desvalorizado economicamente pela carência de atenção social e pública. Olha que interessante. Então ela fala da atitude blasé e depois ela traz a consequência, tá? E na consequência ela vai argumentar que as pessoas estão apáticas, ó, mediante
tem-se uma sociedade apática. Por que a sociedade é apática? Olha aqui em cima. A ausência de reação dos indivíduos. Ou seja, a sociedade é assim mesmo, ninguém faz nada, ninguém protesta, ninguém reivindica, ninguém quer mudar a situação. Essa é a ideia da atitude blasé, tá? Olha que interessante, muito bem feito o parágrafo. Até agora não achamos nenhum erro, né? Não é mil, né? Pelos motivos que a gente sabe que o Enem gosta de roubar o mil dos outros. Vamos para a proposta de intervenção? Vamos lá, Dessarte. E deveria ter posto um portanto, né? Mas está tudo bem. Objetivando mitigar os desafios para enfrentamento da invisibilidade feminina no mercado, no trabalho de cuidado, isso daí é o finalidade, beleza? O objetivando é a ideia de finalidade. O Ministério dos Direitos Humanos, quem deve combater as desigualdades de gênero nesse contexto? O que? Por meio da criação de um Plano Nacional de Valorização Feminina no setor terciário. Por meio é o como. Aí ela traz aqui uma ligação, tal ação, beleza? Isso daí é para ligar a frase anterior à próxima frase e não perder ponto por falha na coesão. Tal ação deve fomentar um maior reconhecimento via aplicação de direitos constitucionais e dessa forma combater essa invisibilidade social. Isso daqui é o detalhamento. E essa parte do detalhamento aqui, ó, dá para ver? E dessa forma, isso daqui chama efeito do efeito. Aqui é nível alto, tá? Isso aqui é nível hard. 5 elementos, beleza? O finalidade, agente, ação, meio e depois o detalhamento, tá? Aí ela vai fazer uma outra proposta para finalizar o texto, né? Tal, por fim, almejando reverter uma população inerte, que é o argumento do terceiro parágrafo da atitude blasé, tá? Aí ela vai falar: faz-se necessário campanhas de conscientização do Estado acerca da problemática. Então ela fez só uma propostinha com ação e agente, só para finalizar o argumento, não perder ponto por falha de ligação entre o parágrafo 3 e o parágrafo 4, beleza? Então essa proposta ela é necessária, não precisa estar completa. Eu preciso chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Campanha de conscientização. Você não deve fazer isso na sua redação, tá? Isso daí não é aceito como uma ação, isso é considerado uma finalidade. Conscientizar é uma finalidade, não é uma ação, beleza? Legal. Agora você quer perguntar para mim assim, quanto que esse texto tirou? Esse texto é um texto que tirou 940. Vou colocar aqui bonitinho as notas. Ela tirou 160 de C1 sem ter nenhum erro. Enem, né? Para não dar 1000 para os outros. 200 de C2, 200 de C3, 200 de C4 e uma corretora deu 160 de C5 e a outra deu 200. Então ela tirou 180 de C5 e aí a nota foi 940, tá? O honesto mesmo para esse texto é o quê? É um 960 que na verdade não tem nenhum erro, né? Aí vem a ideia dessa. Por que não é 1000 num texto desse, que não tem nenhum erro? Mas enfim, não importa. Essa menina passou, está na UFMG feliz da vida cursando geografia. Você vê que lá no início do texto ela trouxe, né, o conceito da geografia, da geopolítica, e ela está feliz da vida lá fazendo o curso que ela tanto sonhava em fazer. E você, qual curso que você sonha em fazer na universidade? Me conta aqui nos comentários. Me conta de qual cidade que você está me assistindo, que eu adoro saber. E se você gostou dessa aula e quer ver mais aulas como essa. Se você quer ver mais aulas como essa, eu vou deixar aqui a playlist do canal do Certa Palavra com mais aulas. Por que não é 1000 na redação do Enem? E aí você assiste essa e tem mais outras aulas rolando por aí de vários assuntos ligados à redação. Tá bom?
Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau.